Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o ciclo de vida de uma célula. Vídeo de biologia? Sim, também. Bem, não é à toa que escolheram o nome célula para denotar esse grupo pequeno de pessoas que se reúnem nas casas para falar de Deus e para buscar o Senhor e para serem ministrados com mais intimidade, com mais liberdade. A célula nada mais é do que aquilo que compõe você e todos os seres vivos. É uma das menores partezinhas suas que vai juntando até formar um tecido, formar um órgão e você ser um ser vivo completo, um corpo completo. As células das igrejas, elas se juntam para formar o corpo de Cristo como igreja, elas refletem a igreja. Célula também é igreja, né? Então, geralmente igrejas que têm células, têm as células, que são reuniões que acontecem durante a semana, e as celebrações, que são nos prédios, né? O que o povo pensa que é o templo, para juntar todas essas células em adoração. Beleza. E o que isso tem a ver com o ciclo de vida? Lá na sua aula de ciências, de biologia, seu professor te falava que um ser vivo, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Isso sempre foi falado das aulas de biologia. E agora, a gente que vive, né, ou se você vai viver ou está vivendo uma célula, você tem que entender que a sua célula ela também vai passar por esses passos. E dentro desses passos, você como líder, ou você como líder em treinamento, você como alguém que faz parte, você pode ajudar a fazer a célula da melhor maneira possível dentro do ciclo de vida que ela está. Como assim? Bem, se a sua célula acabou de nascer, tá você, um líder, o líder em treinamento e o anfitrião, e alguma pessoa só, duas pessoas, ou só esses três, enfim, uma célula que nasceu agora, uma célula nova. Bem, uma célula nova, ela precisa de gás, ela precisa de energia, ela precisa de ter uma intimidade maior com Deus, ela precisa se firmar como um tipo de célula para qual órgão que ela vai se formar. As pessoas precisam se conhecer, elas precisam ter relacionamento entre si. A menor parte de uma célula deve ser a reunião semanal. As pessoas que fazem parte de uma célula, elas têm que estarem juntos uma com as outras. Então, se a sua célula está nascendo agora, e as pessoas ainda não se conhecem direito, ainda não tiveram célula juntos, uma célula nova, você tem que dar muita atenção para o primeiro passo do fazer uma célula, que é o quebra-gelo. E o último, que é a comunhão. Como assim? Geralmente quando você faz uma célula, as pessoas chegam, elas se apresentam, se conhecem, e aí você tem uma oração inicial, aí você tem um quebra-gelo, que é uma dinâmica para que as pessoas se conheçam ou conversem, alguma coisa bem simples, só para que todo mundo possa participar, uma interação. Depois você tem louvor, geralmente, tá? Esse é um padrão. A compartilhamento da palavra, o momento de oração, e aí no final, ora, finaliza e tem a comunhão, o lanche, as pessoas ficam juntos, conversam e tal. Se a sua célula está no primeiro nível desse ciclo de vida, então é importante que você preste atenção no começo e no final, ou seja, no quebra-gelo e na comunhão. Porque é o momento que a sua célula vai se reconhecer como parte da igreja e aquelas pessoas vão se relacionar. Então, o quebra-gelo, ele é muito importante para quando as pessoas ainda não se conhecem ou ainda não têm liberdade de falar. Porque são perguntas muito simples, tipo, qual que é a sua fruta preferida? Se você fosse um animal, qual você seria? Que qualquer pessoa pode responder. Não é pra ser um quiz daquelas gincanas de igreja que ninguém sabe, você fica irritado, que você não sabe quem era Melquisedeque ou quando que Amós morreu. Então, não é pra ser esse tipo de quebra-gelo. Quebra-gelo tem que quebrar o gelo e não criar um iceberg maior. Então tem que ser alguma pergunta muito tranquila, mas que todos que estão ali possam responder e aí vão se conhecendo, vão tendo mais liberdade. Às vezes a pessoa não vai falar mais nada, a célula inteira, mas respondeu que o suco preferido é o de maracujá. Isso, no começo de uma célula nascendo, isso fortalece essa célula que está nascendo, porque é a parte da convivência, comunhão, que é a mesma questão no final. Tem que ter lanche, tem que ter o momento de estar junto, conversando com essas células online, agora não dá. Mas na minha próxima online, por exemplo, eu vou falar para cada um arrumar uma comida e nós vamos ficar comendo online. Porque essa é a hora que você vai conversar com as pessoas. E aí, sua mãe? E aí, sua faculdade? E aí, como é que você tá? Me conta da sua vida. Porque não vai ter aquele engessamento da reunião de célula, sabe? Então, se a sua célula tá no ciclo de vida nascer, está nascendo, tá neném, preste bastante atenção. Quebra-gelo e comunhão. Use isso a seu favor. Não deixe passar sem, faça com sabedoria, faça questão de ter e de dar valor aos momentos de estar juntos.
Comece a marcar reunião com os membros, comece a marcar eventos de atividade, se faz um grupo no WhatsApp e converse nesse grupo de WhatsApp. Não adianta ter um grupo no WhatsApp com a sua célula, onde você só vai mandar, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, 2 figurinhas e o vídeo do pastor. Que isso é pior do que não ter o grupo. Então você tem que criar comunhão, relacionamento, porque a célula é a igreja que se relaciona. Então isso para as células que estão nascendo. E aí já nasceu, já as pessoas já se conhecem, todo mundo já se gosta, e agora a gente vai para a parte do crescer, né? Nasce e cresce. Quando a célula cresce, quando as pessoas começam a vir, quando elas chegam para a sua célula, quando a sua célula começa a ter visitantes. Quando uma célula tem visitante, qual que é um bom momento para você prestar atenção na hora de fazer a reunião? O louvor. O louvor, ele não faz discriminação de pessoas. Todo mundo vai ter o coração um pouco mais aberto, mais quebrantado com a palavra durante o louvor. E o louvor é aquilo que o Senhor traz para nós na Bíblia como um momento de quebrantamento, de emoção, de colocar o nosso coração à disposição da palavra do Senhor. O louvor, ele não transforma, mas ele edifica, ele sensibiliza, ele abre as pessoas para aquilo que vai vir. O louvor, ele também gera emoção, e isso é importante para uma célula. Uma célula morta é problema. Quando você tem células mortas no seu corpo, você passa a bucha e sai uma nova pele e nasce. Então você precisa de uma célula viva. Células que têm visitantes, elas têm que ter atrativos, então não pode ser muito demorada, não pode ser... você não pode pegar aquele irmão que custa falar e que nem sabe direito das coisas e que fala muita coisa errada e pôr ele para ministrar naquele momento, porque você não tá só expondo ele em suas fraquezas, mas você tá expondo os outros também a um conteúdo que às vezes vai assustar. Você tem que ter um discernimento de trazer um ambiente favorável para todo mundo e onde todo mundo participe. Uma célula que está crescendo, ou seja, com visitantes, ela tem que dar valor ao louvor. Então, às vezes, só 1 ou 2, coloca 3 louvores e diminui o tempo da palavra, diminui o tempo da oração. Porque é o momento onde as pessoas vão se conectar com o Espírito Santo e vão conversar um pouco mais. Só que isso só vai funcionar se elas souberem esses louvores, ou se elas estiverem com a letra do louvor na mão. Ou se quem estiver cantando ou o CD que estiver tocando, não ficar toda hora passando propaganda ou a pessoa estiver cantando da versão só dela. Não tem nada pior do que tá tocando. Oh, impressionante, eu tô aqui cantando e a pessoa que tá ministrando vai cantando um tom diferente. Aí eu fico tipo, sabe? Você tem que estar deixando um ambiente mais confortável para a pessoa adorar a Deus, louvar a Deus. E louvar a Deus tem a ver com falar bem de Deus. Existem louvores, eu não vou entrar nisso agora, mas existem louvores que falam de Deus, existem louvores que falam da Bíblia e das histórias da Bíblia, existem louvores que falam de você. Um louvor a Deus fala de Deus. Então, o grandioso Deus, adorado Deus, o maravilhoso Deus. Um louvor histórico vai falar alguma história da Bíblia, tipo como Zaqueu, ou o que aconteceu com Elias, sabe? Veja uma pequena nuvem, isso é parte bíblica. Agora, quando fala de você, sabe? Você me leva ao deserto, eu sou quem dizes que eu sou, me muda, eu sou sua casa. Tô falando de você não tá louvando a Deus, você tá quebrantando você. Então você como líder, você tem que também ter esse discernimento de qual é o louvor que você vai escolher para essas pessoas. Se essas pessoas da sua célula viva, e cada célula é única, gostam, querem, estão aprendendo, às vezes está estudando uma parte da Bíblia e tem uma música que tem tudo a ver, então pega essa música histórica e coloca ela na célula, porque tem a ver, você ainda fala um pouco dela. Se são pessoas que estão com o coração mais frio, que não estão conseguindo ser transformadas, então pega essas músicas que falam de quebrantamento, do si. Mas sempre tenha pelo menos uma canção que adore a Deus, que louve a Deus, que diga que Deus é Deus. Porque é isso que você vai fazer na célula, não é uma terapia em grupo. É um momento de adorar ao Senhor. Então, se a sua célula está crescendo, o louvor é uma boa chance de você colocar mais ficha, deixar mais tempo, caprichar um pouco mais, imprimir as letras, manda no grupo do WhatsApp quais os louvores que são, porque as pessoas vão interagir melhor nesse momento, elas vão se deixar levar. A música tem esse poder. A música é completamente espiritual e nenhuma música é neutra. Assim como tem louvores que são um desfavor, que não louvam a Deus e não quebrantam, também tem músicas do mundo e seculares que falam muito mais de amor e graça e princípios bíblicos do que outras. Então, esse discernimento vem do Espírito Santo. Mas o importante é, quando louvamos a Deus, nós deixamos o coração mais sensível para o Espírito agir. Amém? Então, nasce, cresce e reproduz. Reprodução é multiplicação. É quando essa célula vai se multiplicar. É quando essa célula vai gerar outras células. É quando aquele líder
cria, né, discipula um novo líder. Quando aquelas pessoas da célula já estão maduras o suficiente para ir buscar outras pessoas, para servir outras pessoas, sabe? Então tem um momento que a sua célula vai ser com um nível muito elevado, porque todo mundo cresceu muito. E esse é o momento que a palavra tem que ser mais forte, mais eficaz. Essa palavra tem que, quando você compartilha ela, as discussões bíblicas, falar sobre Deus nas nossas vidas, aí tem que vir a parte mais profunda, porque é um momento de crescimento, um momento de edificação. Então nessa hora, quando a sua célula está para se reproduzir, é quando você tem que pegar os seus líderes em treinamento, as pessoas que estão amadurecendo na célula, e encher eles de palavra. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, ela cresce, ela amadurece, ela aumenta a fé. E líderes precisam de palavras de Deus. Então, na hora que você está com essa célula crescendo para reproduzir, você pode sim fazer um quebra-gelo mais curto, fazer tirar um louvor e colocar um pouco mais de tempo para falar da palavra de Deus. Para ler o livro, não só o livro não, né? O capítulo e não só o versículo. A sua célula pode afundar melhor no verbo que se fez carne. Porque esse é um momento onde as pessoas têm maturidade para estar recebendo carne sólida e não leite materno. E isso vai gerar não discussões, não brigas, mas pelo contrário, um debate favorável para crescer em fé. Nesse momento também é importante lembrar que as pessoas que estão fazendo células, elas nem sempre estão confortáveis com a célula. Uma célula, ela tem várias pessoas e cada uma com sua história, sua família, seus pensamentos. O líder em treinamento, os próprios membros, eles têm que ser sensíveis aos movimentos da célula. Porque se começa a gerar muita intriga, muita fofoca, muito problema, você gera uma célula doente num corpo é câncer. Então, pensa sempre em Cristo. A sua célula tem que focar no cabeça, que é Cristo. Não tem que focar num líder popstar, não tem que focar num anfitrião que só gosta de cozinhar e quer pessoas para comer, não tem que focar em alguém que toca muito bem e quer ter seu público. Ela tem que focar em Cristo e é isso, e pronto, e acabou. Mas, só para terminar aqui, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Quando uma célula morre? Quando as pessoas deixam de se relacionar. Quando as pessoas deixam de buscar a Deus juntas, quando algo acontece que quebra a confiança, que quebra o amor, que quebra o vínculo, quando as agendas das pessoas, o mundanismo é maior do que a vontade de estar juntos. Uma célula, quando ela se reproduz, ela não morre, ela se torna duas, ela se multiplica. Mas para morrer é porque algo de errado aconteceu. E geralmente, uma dessas coisas que pode acontecer é a última fase ali da célula, que tem que acontecer em todos os momentos. Quando ela nasce, cresce, reproduz, ela tem que ter oração. E é uma parte que muitas vezes as pessoas não têm paciência para ter. Sendo que a oração é simplesmente a coisa mais incrível do mundo. Você está falando com Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus que fez Júpiter está te ouvindo sobre a sua faculdade. Está te ouvindo sobre a sua ansiedade. A oração é a chave. Tem uma música Kids que fala isso. A oração é a chave de fazer as pessoas se conectarem com Deus. Se na sua célula as pessoas... Se as pessoas esperam chegar no dia da célula para pedir para alguém falar com Deus dos seus problemas, você fez tudo errado. As pessoas precisam entender que o véu foi rasgado, que Jesus ressuscitou e que todos, sem exceção, podem chegar diante de Deus com os seus pedidos, com os seus agradecimentos, com tudo. Não tem um clero, não tem um papa, um pastor, um líder para orar. É claro que a gente tem que amar orar pelos irmãos, mas todos podem orar a Deus. Então, dentro da sua célula, quando ela nasce, enquanto ela cresce, quando ela estiver reproduzindo e se ela estiver morrendo, você vai sempre priorizar que tenha oração. Geralmente ela acontece no final da reunião, mas você é livre para orar no começo, orar no meio, orar no fim, orar no meio da palavra, orar durante o louvor, orar no final na comunhão, mandar a oração pelo WhatsApp, porque é a oração que vai nos ensinar a falar com Deus, é a oração que vai nos dar autoridade no Senhor. Uma das coisas legais que eu gosto de fazer é a cadeira da bênção, sabe? Tem todo mundo ali na célula, sei lá, 8 pessoas. E aí, terminamos a palavra, eu pego uma cadeira, um banquinho, coloco no meio e falo, essa é a cadeira da bênção. Quem quiser uma oração específica, pode sentar aqui que nós vamos orar por você. Isso é uma dinâmica legal, porque a pessoa, ela tem que escolher aí, ela vai ter atitude para estar ali. E aí todo mundo pode orar por ela, pelos pedidos dela. Outra coisa também, você pode dividir grupos, pessoas, duplas. Você pode pôr uma canção e cada um ora por si, mas no final você vai orar por todo mundo. A oração, ela nunca pode ser apagada, ignorada, negligenciada, porque é a oração que faz com que você chegue
no trono do Deus poderoso e que abra as bênçãos do céu para as nossas vidas. Falar com o Pai, entender a vontade dele, é o canal de bênção para a vida da sua célula, para a vida do seu ministério. E aí, evita muitas mortes. E caso você esteja com uma célula, às vezes nem está reproduzindo, mas está crescendo, e você vê que tem possibilidades dela morrer, então faz um diagnóstico da sua célula, vê qual que é a doença, vê qual que é o problema e ore a respeito. Ore a respeito dentro da célula, ore a respeito fora da célula, faça um propósito junto com a sua célula. Esther, quando precisou chegar diante do rei e fazer o pedido dela, ela chegou para os amigos dela e falou: ore em jejum em 3 dias, porque eu vou chegar diante do rei pedindo algo, que não morra o meu povo. Então, para que o seu povo, a sua célula não morra, faça como Esther. Junte com eles e orem, jejuem a Deus e fala: Senhor, nós vamos chegar diante de ti para te pedir para que a gente não morra, para que essa célula não seja destruída por qualquer motivo. E aí, amigos, vocês vão estar descobrindo que existem níveis de experiência com Deus. E a sua célula vai começar a viver cura, transformação, restauração, prosperidade. E vai ter cada vez mais testemunhos. Fala para as pessoas dizerem os testemunhos na célula. Testemunho gera fé. Mas não é aqueles testemunhos assim, absurdamente humanos, sabe? Fui eu que fiz. É o que Deus fez. Porque isso gera fé. Olhe para os irmãos que você tem na célula e converse com cada um. Conheça as pessoas que estão com você. Se uma célula não sabe quem é sua mitocôndria e seu ribossoma, ela não consegue mandar a mensagem adequada para funcionar verdadeiramente. Porque que nós, como líderes, muitas vezes não conhecemos as pessoas da célula e queremos que todo mundo saia perfeito. Isso não existe. Então, esse vídeo foi um vídeo quase institucional, não é mesmo? Se você gosta desse vídeo, desse podcast também, se for podcast, comenta aí que eu faço mais sobre isso. Eu já tenho alguns anos aí de liderança de célula. Li muito sobre isso, vivi muitos tipos de célula diferente e ainda vivo, mas eu sei que durante todos os treinamentos que eu fiz, nada é melhor do que a presença de Deus no coração de alguém que ora. Então, se tem alguma coisa acontecendo na sua célula, se você não sabe qual é o ciclo que você tá, se você não sabe qual é a maturidade das pessoas da sua célula, ou como lidar com alguma coisa, coloque na presença do Senhor, chame seu povo para orar com você. E veja algo grande acontecer. A sua célula, ela vence quando ela se multiplica. Um corpo só cresce quando a célula se multiplica. Amém? Que o Senhor te favoreça.